É com muita alegria que nós hoje estudaremos a lição 147 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. E antes de iniciarmos, nós vamos em prece, elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que possa banhar os nossos lares com a sua luz e com a sua alegria, que possa nos envolver todos os nossos familiares no seu amor. E ainda, que nos ampare para que possamos assimilar os seus ensinamentos em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, lição 147, mãos em serviço. E a lição começa assim. Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 3. Jesus, Mateus, vai escrever no seu Evangelho que quando Jesus descia do monte, uma grande multidão o seguia. Um leproso se aproximou dele, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, se queres, pode curar-me. E ele estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, fica curado. Vamos à lição. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros da corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos no regaço material. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos no regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Essa lição ela vai falar das nossas mãos. E as mãos elas guardam muita simbologia, porque além delas representarem aqui nos nossos corpos a possibilidade de trabalho, a possibilidade da escrita, que Emmanuel vem falando na lição, a possibilidade das nossas mães, que nós chegamos todos através das nossas mães, elas puderam nos acalentar. Ou se nós não tivemos a oportunidade de conviver com as nossas mães, nós tivemos alguém que através das suas mãos nos acalentou, nos alimentou. E ele vai falar dessa simbologia, representando também todas as potencialidades do ser. Ele vai falar da nossa divina oportunidade de trabalho aqui na encarnação. Então nós temos a oportunidade de trabalho material, esse que nos dá o sustento, o alimento, que nos dá a vestimenta para que nós possamos nos guardar do frio. E ele vai falar também desse outro trabalho, que é o trabalho espiritual. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós estudamos,
nós temos mais possibilidades de colocar esse trabalho em ação. No trabalho material, muitas vezes, nós nos sentimos injustiçados e entristecidos, porque muitas vezes pensamos que aquele exercício das nossas mãos, dos nossos braços, aquele exercício do nosso intelecto, não está sendo valorizado, não está sendo recompensado da maneira que acreditamos que necessitaria que fosse. E aí nós passamos a assumir uma atitude de reclamação, de tristeza. E nós esquecemos que a nossa tarefa aqui na matéria é muito maior, que muitas vezes nós podemos, nós estamos ali suportando um desafio justamente nessa área, na área do nosso esforço, do nosso trabalho material. E essa revolta, ela nos atrapalha, porque nós nos esquecemos também que é através do outro, é através do próximo, que nós vamos avançar, que nós vamos progredir. Na lição, Emmanuel vai falar que Jesus, após nos socorrer, após nos levantar, ainda sofreu o supremo suplício, da crucificação. E lá ainda nos dirigiu palavras de perdão, palavras de restabelecimento. Então ele nos diz para quando nós nos sentirmos cansados e exaustos, para que nós busquemos Jesus, para que nós busquemos as lições de Jesus, para que possamos restabelecer em nós o ânimo, o bom ânimo, para que nós possamos exercitar as nossas potências. E como é que nós fazemos isso em todos esses ambientes? Muitas vezes nós aqui falando de ambientes de trabalho, mas nós podemos também estar, colocando a nossa força de trabalho, nosso esforço material nos nossos lares, em prol da nossa família. E também também podemos não nos sentir reconhecidos, valorados. E nesse momento nós vamos buscar a prece. E nós vamos buscar também encher o nosso coração de gratidão, porque nós estamos aqui com a possibilidade de exercitar as nossas mãos, com a possibilidade de exercitar a nossa potência espiritual, porque nós já sabemos que o nosso exercício, que a nossa atividade, ela transcende a matéria. E muitas vezes nós podemos contribuir para qualquer serviço, muito mais com uma prece do que talvez carregando uma caixa. Então, quando nós estivermos ou em busca de um serviço ou prestando um serviço, seja ele qual for, primeiramente, vamos encher os nossos corações de gratidão, somente e tão somente pela oportunidade de aqui estarmos, de estarmos aqui encarnados, nesse planeta tão lindo, de termos conosco aqueles familiares com que nós nos comprometemos antes de aqui chegarmos. Vamos agradecer pela oportunidade bendita do nosso trabalho material, pedindo a Jesus que Ele multiplique em nós o bom ânimo, envolvendo, antes de nós chegarmos, com uma prece, aqueles que trabalham conosco, o teto, as paredes, aquele local onde nós exercitamos o nosso trabalho material. Da mesma maneira que nós envolvemos os nossos lares. E aos trabalhadores da casa espírita, aos médiuns da mesma maneira, possamos contribuir, que nos afastemos das reclamações, que nos afastemos dos comentários. Muitas vezes na casa espírita, nós discordamos de algumas decisões, nós discordamos de alguns movimentos que ali são feitos, mas nós precisamos nos colocar a serviço do plano espiritual, porque a nossa tarefa é muito maior. Então, mais uma vez é necessário que nós enchamos o nosso coração de gratidão, que nós nos coloquemos em prece, sempre, também no trabalho na casa espírita. E assim, nós vamos vislumbrar e nós vamos aumentar a nossa possibilidade de exercitar a nossa fé, a nossa confiança nas obras. Nós vamos frutificar
nós vamos ver que o nosso esforço, ele vai dar frutos, porque nós colheremos os frutos do nosso esforço. E talvez esses frutos não sejam os materiais, ou somente os materiais, porque é um fato de quando nós agradecemos, tudo melhora. Então, o nosso ambiente de trabalho vai melhorar, o nosso lar, as nossas relações vão melhorar, o nosso trabalho na casa espírita também vai melhorar. E nós teremos, assim, a possibilidade, né, de colocar as nossas mãos materiais em consonância com a nossa potência espiritual. Na medida que nós vamos nos educando e nós conhecemos, mais ágeis se tornarão as nossas mãos em sintonia com as lições do Cristo. E nós vamos transformar primeiro aqui. Primeiro nós vamos nos transformar e depois nós vamos transformar todo o nosso entorno, melhorando a nossa vida, melhorando a vida daqueles que amamos e melhorando a vida também daqueles que a encarnação, daqueles que o nosso trânsito aqui no planeta colocou nas nossas vidas, para que nós pudéssemos, através deles, nos transformar. Emmanuel, ele vai dar para nós aqui na lição vários exemplos, não é? Então ele vai dizer das cidades, ele vai dizer da nossa casa, ele vai dizer do progresso, ele vai falar dos médicos e de todo o tempo que eles despendem em estudo para orientar e atender os doentes. Ele vai falar dos nossos professores abençoados, os nossos educadores que chegaram aqui e estiveram conosco na encarnação, e muitos ainda estão nos orientando, nos guiando, não é? Através através das suas mãos, através da sua generosidade em distribuir o seu conhecimento. Nós tivemos também os braços abertos das nossas mães, ou talvez daqueles que nos acolheram. Nós temos a bênção da refeição, que ela pede braços, ela pede mãos em movimento. E aí nós vamos pensar também que aquela comida que está no nosso prato, ela dependeu de um lavrador que também ali colocou as suas mãos. Então vejam, é toda uma cadeia de esforço, uma cadeia de progresso que Emmanuel vem aqui nos contar e vem nos convidar para que nós coloquemos as nossas mãos em ação, para que nós coloquemos as nossas mãos em favor do Cristo, com os nossos corações cheios do seu amor, com os nossos corações cheios de gratidão por tudo que Ele nos trouxe, por tudo que nós temos aqui ao nosso alcance, para que nos sirva de ferramentas de progresso. E assim, com os nossos corações repletos desse amor do Pai, nós vamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade de podermos ter contato com essa lição, oportunidade bendita que essa casa maravilhosa nos traz. E vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus mais uma vez em agradecimento. Agradecimento pela oportunidade, pela possibilidade de utilizarmos as nossas mãos, de utilizarmos a nossa potência espiritual para criar, para transformar, para agradecer, para nos transformar, para transformar o nosso entorno, os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, para transformar aquele desafio, aquela pessoa desafiadora que foi colocada nos nossos caminhos, para que pudéssemos progredir, para que pudéssemos perdoar e aprender a amar. Que Jesus possa nos abençoar e envolver nos nossos melhores propósitos. Que assim seja, graças a Deus.